Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai aprender, né? Aprender não, na verdade a gente vai é, treinar a nossa configuração de expressões que foram ganhando significado a partir do previsto dividido pela previsibilidade de algo em desinformação, né? E aí a gente consegue ter a realidade sendo desenvolvida a partir dessa previsibilidade de desenvolver de uma forma a informação dos filhos dessa forma. Bom, então é como se houvesse realmente a expansão. Só que a expansão ela parte da localização nesse ponto no universo. E a gente está falando simplesmente do terminal. A gente está falando do zero que possibilita a gente a converter toda a nossa realidade em pulsos. A gente está falando do zero. A gente está falando do algoritmo. Do algoritmo, algozirismo, algo gire por isso, né? Algo dividido, algo interpretado sobre isso, sobre o impulso que vai conduzir uma notação em sentimento disso, desse termo, de designificar isso. E assim a gente consegue contrair espaços de contração infinitas nesse meio de deserificar o a nossa realidade em uma irrealidade de numerologia que não deixa de ser massa, porém é uma massa que é representada pelos sentidos de desimpulso humano. A gente está falando dos lados de frear os impulsos do homem, os freios de zeros. Então, quais zeros a gente freia? Uma ação. Então, toda ação tem a sua D0 em freio e expressão, né? Vamos começar a ver isso com mais detalhes, então. Então, no universo dos sentidos, a gente coloca tudo no nessa leitura de ação e reação. E como a gente coloca isso, a gente tem o verbo. O verbo, ele vai indicar para nós, ó, a ação, né? Então a ação, ela vai fazer assim, ó. Ela vai fazer assim. E a reação basicamente vai fazer assim. Um elo, né? Mais ou menos assim. Caramba, tá difícil fazer aqui. Mais ou menos assim. Ó.
Então, vamos pôr mais ou menos aqui assim, ó. Ação e reação, ok? E aí nessa ação e reação a gente tem um meio, ok? Então é mais ou menos aquele dado de yin e yang mesmo. Ação e reação nesse universo, nesse meio de desenvolver. Bom, e aí o que acontece? Acontece o seguinte: toda carga de ação ela é positiva e toda reação ela é negativa, ou vice-versa. Toda ação é negativa e toda reação é positiva, até que chegue ao equilíbrio, né? O equilíbrio ele vai ser a reunião dessa sistematização no relevo de um organismo em dado de equilíbrio, em igualdade. Então, o equilíbrio, a igualdade, ela é nada mais, nada menos do que a balança organológica. E aí, sobre qualquer ação, ela vai buscar o balanceamento orgânico para dizer uma reação. E é sim que ocorre, né? A ação sobre reação é o dado em um plano. Então a gente conhece os dados em um plano por ação e reação. Por isso que os dados são semelhantes, mas não são iguais. Todos os dados eles podem ter semelhanças, eles podem ter proporções de semelhanças sobre comparações, mas eles nunca são iguais. Assim também somos nós. Ok? Então essa balança organológica ela vai começar a escrever as sensações. Então tudo que é número é sensação. Todo número é sensação. Ok? Dentro dessa tábua de descrição disso, né? Então a gente tem uma tábua e a gente começa a descrever o quanto é uma coisa, né? Logo a gente tem uma tábua. Nós temos uma tábua e começamos a descrever. E como que a gente descreve de forma exata? Exatamente. Como que a gente vai escrever exatamente? A mente, ela vai dizer para nós um vetor aqui de soma que vai entrar. E aí, quanto de um entra? A gente faz isso daqui, ó. A gente desfraciona quanto de um entra. Então, a gente tem esse vetor aqui, ó. Eu não sei se dá dando para ver. O vetor é essa expressão aqui. E esse vetor, ele é toda delta de um ser. Vetor é o delta. É a diferença de um ser sobre o que se era. Vou dar um exemplo. Você estava sem camisa e você vestiu a camisa. Você se tornou diferente vestindo a camisa. Logo a gente tem os deltas, os conjuntos de dados observando você sem camisa e os conjuntos de dados com você com camisa. Existe esse vetor de entrada e toda entrada vai gerar um vetor de saída. Ok? Esse vetor de saída, isso é ação e reação. Isso é o conjunto, né? Isso é o dado.
a expressão. Ok? E aí essa expressão ela vai gerar para nós algo dentro dessa tábua que é diferente, né? Esse diferente sobre esse algo, ele vai conseguir ter um número. E esse número, ele vai ter um número nesse universo. Logo, a gente cria vários universos para poder colocar os números em julgamento, né? E o que são esses universos? Eles são lados de partitura, são partituras de serviços orgânicos ou organizados. Então, essas partituras de serviço orgânicos organizados são basicamente os valores atribuídos pela sociedade ou pelo homem, pela sociedade. Então, isso é civilização, ok? É juntar os valores atribuídos pela sociedade, pelos homens, formar partituras para eles, que eles vão ser movimentados em partituras, em conjuntos, né? E aí vão ganhar desses conjuntos espaço aqui nessa ação e nessa reação. Ou seja, a gente vai converter ele nesses espaços aqui, ó. Ok? E aí eles vão começar a ganhar luzes, palavras que representam eles. Verbos, substantivos, adjetivos. Bom, então logo a matemática ela tem esse lado de organização, né, das ações dado nesse universo de reações. Então a matemática ela foi feita para vestir, para fazer vestir, né, para fazer esse convertir. Bom, então o que acontece? Desse zero que nasce tudo, a gente começa a desvestir do zero o tudo que nasceu, né? Então esse tudo que nasceu, ele pode representar em tempo e modo um valor, ok? E esse valor ele é desarmado por essa tábua, né? Bom, ele pode ser desarmado por essa tábua, ele pode ser configurado por essa tábua a partir da correlação que a gente pode aplicar a ele. Então, tudo isso pode sofrer operações. Então, tabuadas vão ser operações sistêmicas nessa conversão de versos, né? Conversão de versos, né? Então a gente está sempre convertendo versos, né? Esse ele pode ser isso, ele pode ser isso, né? Ele pode ser várias coisas, dependendo da conversão. Só que quando a gente tem trabalho com algarismos, né? Com ação e reação sendo trabalhada na conversão, a gente consegue converter cada parte desse processo em aquilo que a gente chama de números, né? Números. E depois dos números a gente consegue até
colocar palavras para vestir e estimular os números a serem numerais, bem, bem descritores dos números, né? Então, é basicamente assim que a gente trabalha esse reflexo científico com a ajuda da matemática, né? Então, a matemática ela tem ajudado muito a sociedade a fazer essa notação. O universo em replicação de proporcionalidade de um algarismo em representar os sentidos os sentidos, né? Em representar os sentidos presos da realidade do pulso de converter a imaterialidade desse algo em realização de ser cerebelado por ter porção de sentidos e recepção de conversão disso, né? Então, o algarismo, ele é uma busca de representar a imagem de Deus. Imagem de Deus. Ou seja, aquilo que Deus na recepção do sentido orgânico. Então, é o limite da representatividade sensível do lado orgânico. É a dispressão que um organismo tem sobre uma dada certeza, né? Então a gente comemora no mundo quando a gente busca certezas. E a certeza, ela é a gente fazer essa investigação. Sobre um sabor, por exemplo, todos que comem vão sentir algo. E esse algo vai ter um ritmo de sentido, né? Sobre todos. Olha o T aqui. O T é o vetor. Então, a gente tem um sentido sobre todos. A gente tem uma Maria. Um vetor que faz o maior ritmo ser visto, né? Desinvestido pela reação. Né? Para que a gente vai enganar ou buscar forma de enganar, sendo que essa é a imagem de Deus nessa representatividade em instante de administrar esse tipo de verso, esse tipo de sabor em um organismo. E isso é dado, é sincero. É como um medicamento funciona, né? E é atestado para a maioria dos corpos, esse tipo de substância vai atuar no estômago de tal forma que ela vai contra-atacar uma desinformação. E aí o receptor de conversão disso, no destino do número que anotamos, identidade configurada para ritmo santidignificar, ou seja, a partir desse ritmo notado a gente vai sentir e de fazer a identidade ignificar, ou seja, rodar, fazer a ignificação, implantar essa resolução na sua presença impulso de nós, né? Santidignificar sua presença impulso de nós, ou seja, saber que sobre um sabor a gente tem um número específico. Então, a gente tem um número específico. E buscamos chegar lá, sabe como? Ultrapassando o numeral. O numeral.
sobre a digestão sílabica, sobre a digestão de pulso desse retrato de notação. Ok? E aí a gente consegue ter esse lado sincero. Olha, acabei de comer uma maçã. E aí a gente, a partir de eu falar isso, você consegue, dentro disso que eu falei, saber. E você pode procurar até mesmo saber mais ou menos, fazendo as tabuadas. Pegando e falando assim, ó. Mas você comeu uma maçã de qual tipo? Então, a maçã é mais alguma coisa. O sabor da maçã para você é mais que o tipo. É vezes que tipo. É dividido por qual tipo. É multiplicado por qual tipo. E aí você consegue ter mais resolução de informação, sendo sendo um operador lógico, fazendo uma operação lógica dessa compartilhação de dados. A tabuada é isso. É essa tecnologia que a gente tem. Então a gente consegue surfar nos dados porque a gente tem essa represa em interação, em técnica de descalcular a versão da informação transitada sobre os reflexos das ações empreendidas pelas palavras, né? Sintetizando essa cachoeira de palavras sobre as reações e sobre as reações, edificando as reações para que elas não sejam tão translúcidas, tão opacas, para que elas sejam mais estejam com mais qualidades, né, de compreensão. Ah, então vamos lá. Agora que a gente tem noção do que é isso, né? Do que são algarismos, para que eles têm para nós utilidade, a gente vai aprender a tabuada. A melhor maneira de saber a tabuada é entender seu processo. Anteriormente era primordial decorar a tabuada na escola. No entanto, hoje em dia o método para aprender a tabuada passou de mera repetição para o entendimento do seu funcionamento. Então, nós vamos entender, interpretar a tabuada. Então a gente tem várias tabuadas. Por esse motivo, existem hoje muitos jogos e exercícios que facilitam a memorização dos resultados da tabuada. Então esse resultado da tabuada é a formação de um complexo de escala da pressão lógica atiçada, né, atiçada ou condicionada pelo apelo do pelo símbolo de cognição. Cognição pelo símbolo de cognição motora, ou seja, o símbolo lógico.
o símbolo lógico. Então é isso, né? A gente vai ter uma certa condução de desenvolver desse zero, né, a esse zero sobre impulsão de um elemento lógico, um símbolo matemático, um operador. Na verdade, a gente tem um motivador, um operador aqui, ó, nesse estabelecimento, nesse portal aqui, ó, que vai transfigurar o zero, que representa uma matéria prima, em um produto. E aí esse produto, ele vai ganhar sobre o operador, ele vai ganhar uma certa escala. Produto. E aí o operador, ele vai formar escala. Escala de impressões. Então nós temos as escalas de impressões. Por exemplo, se a gente tem aqui nesse acordo lógico da natureza, que a gente chama de Deus, o que Deus desintimidou disso, né? O que Deus achou disso? A gente tem, ó, todo esse emaranhado, esse equilíbrio, né? Essa busca pelo equilíbrio. Esse equilíbrio. O que é o equilíbrio aqui, ó? O equilíbrio aqui é dado por isso daqui, ó. Só que você tem várias escalas disso. Olha só. Tá vendo? Só que isso pode ter escalas ao infinito e além, né? Porque aqui, ó, existe um sistema de contração. Então a gente tem a contração da estrela. Ela pode representar várias contrações, principalmente contrações ergonômicas. Então a estrela aqui, ó, é você. Tá vendo? Não sei se você consegue ver, mas você é a estrela. Ok? E aí o que acontece? Acontece que a gente tem movimentos e aqui a gente tem operadores lógicos. A gente tem portas que a gente chama de contrações. De contrações não, de artérias não, articulações. As articulações, elas modulam a ergonomia do desencadeamento da estrela, que representa a energia em modulação. Então essa energia em modulação, ela sempre quer o equilíbrio de uma relação. E nós estamos sempre em relação com o universo. Só que a gente tem massas que diferenciam essa relação por operadores lógicos. Então a gente tem matérias-primas que diferenciam por operação lógica, por relação, o produto de nós mesmos, o produto do nosso organismo, o produto da nossa sensação. Então, se alguma coisa está fazendo a gente sentir diferente do que a maioria sente, é porque a gente tem um operador em nós que, para essa matéria, ele ergonomifica digerindo de forma enganosa, de forma errada. Por exemplo, se a pessoa não gosta de chocolate, provavelmente, e a maioria das pessoas gosta, é porque existe um operador programado por ela ou pela realidade dela de lidar com essa matéria, o chocolate, operando dela
um produto de sensações ruins, né? Assim como tem pessoas que não gostam de leite ou criam, né? Ou no organismo dela é criado algo que chama ou tem falta de algo, tem uma operação do sistema do organismo dela que desorganiza um produto de sensação ruim com leite ou com outras realidades que para a maioria das pessoas não é. Ok? E aí a gente tem o distensionamento fora do padrão. Distensionamento fora do padrão. Mas a gente tem o padrão também, que é a harmonia. O padrão, ela é a harmonia que para a maioria das pessoas fecha. É a harmonia que fecha o quê? Fecha uma circunferência sobre essa razão. Esse sistema vetorial, né? Então a circunferência ela é o estado harmônico do organismo, ela é a predileção, ela é a enfascinação, e a gente consegue isso fazendo muita repetição. Não quer dizer que a gente vai formar uma circunferência de sensação correta, mas que a gente vai estar cada vez mais próximo, sim, até que a gente chega em um estado de artificialização de sabor. Ou seja, a gente começa a fazer tudo parecer que está harmônico. Principalmente a vibração de cordas. A gente consegue fazer isso. Veja vocês as músicas e todos os trabalhos musicais que a gente tem, principalmente na expressão oral da língua, dos vetores. O canto. Então o canto, ele é um expressor aqui, ó. O canto, se eu mando uma energia para cá, ó, o canto ele vai desenvolver a reação dessa energia, ó, até ela decair. Ok? Então isso aqui, ó, para nós é uma folha de investigação, é um vetor numérico. Agora sim, a gente tem o sentido desse vetor numérico e a dada quantificação que ela pode empreender em nós, em um organismo. Vamos lá então. Tabuada de multiplicação. Vamos então empreender aqui, ó. Multiplicação. Essa multiplicação, imagina que a gente tem uma ação. Essa é a ação. E a gente faz ela de novo, né? Essas duas vão representar para nós isso daqui, ó. E aí a gente faz ela de novo. E aí ela vai representar para nós isso daqui, ó. Ok? Tá vendo que a gente tem representadores de muitas ações? Então, eu fiz uma ação muitas vezes aqui, ó. Isso aqui representa o tempo, ó. No primeiro tempo eu fiz 1, no segundo 2 eu fiz 3. Então eu tenho uma coleção de 3. Logo esses 3 eu consigo representar assim, né? Então uma multiplicação ela consegue ser de um objeto. Um objeto muito multiplicado, né? Muito trabalhado, ele sofre o que a gente chama de a lapidação do crédito da relação. Essa lapidação é mais ou menos tornar o objeto familiar. O objeto ele fica familiar, né? Olha só o sentido familiar, né? Então a gente tem
esse estado de mudança, né? O estado muda. Se o estado muda, logo a gente tem as casas para ocupar. Logo a gente tem as casas que a gente chama de unidade, as casas que a gente chama de dezenas, as casas que a gente chama de centenas e as casas que a gente chama de familiar, ó, miliar. Então tudo é representado pela instrução que um organismo tem de crédito com a relação da matéria, né? Então, quantas vezes você passou por esse operador, transformou essa matéria no sentido próprio do seu organismo, em uma sensação orgânica? Por exemplo, quantas vezes você comeu chocolate? Entendeu? Quantas vezes você tocou nessa planta? Você tocou nesse você cantou essa, você fez esse tipo de canto, né? Fez esse tipo de canto no seu organismo, porque esse tipo de canto ele é feito pela organização muscular. Quantas vezes você escreveu algo, né? Desenvolveu a reação no seu organismo, né? Você fez esse dado instrumento um múltiplo de sua realidade, um múltiplo de sua verdade, né? Quantas vezes você fez a relação, né? Trabalhou esse lado de ergonomia de reações para fazer essa verdade no seu organismo. A matemática ela é a busca pela verdade, por essa placa de definição de folha sobre um prazer orgânico, sobre um canto harmônico do organismo. Então a gente tem esse dado harmônico aqui, ó, que para nós é uma estrutura de verdade. Ok? Bom, e aí a multiplicação ela ajuda nisso. Ela ajuda a mudar os estados das coisas. Na verdade, todos os operadores ajudam, porém eles têm velocidades diferentes, né? Então, dependendo da onde que um expressor está, um algoritmo está na casa da unidade, ou na casa da dezena, ou na casa da centena, ou na casa da milhar, ele vai ter um valor e a gente consegue pegar esse valor e colocar na desintimidade, na intimidade ou na desintimidade. Então vamos pegar aqui, ó, a gente tem a intimidade do valor ou a desintimidade. Ou seja, a adesão dessas intimidades. Por exemplo, na unidade ele vale 1 só, na dezena ele vale 10, na centena ele vale 100 e na milhar ele vale 1000. Tá vendo? O que aconteceu? Aconteceu uma escala de zeros, né? Olha só. Tudo para esse canto aqui, ó. Para formar o canto. Forma do canto. Ok? E aí a gente tem o dado. Como que a gente tem o dado? O dado é como se a gente tivesse a matriz aqui, ó, completando, ó. A gente completa com 1. Né? Tá vendo? E aí a gente tem a matriz. Mas agora não é hora de falar de matriz, apesar que a gente sente isso, né? Aqui, ó. 1 é tudo 1. Aqui, ó. 1000 é tudo 1000. Então a gente tem o máximo, o mínimo e o mais ou menos.
né? Ou seja, o meio, né? Esse aqui é o meio. O que que é o meio para nós? O meio, ele é o padrão. E esses aqui são os aléns. Os aléns positivos e os aléns negativos. O céu e o inferno. Cara, para você estar no inferno é muito difícil e para você estar no céu também. Porque nós, sobre a organização de massas, a gente tem facilitado a gente estar no padrão. Como? A partir da comercialização. O e-commerce. Comercialização. E aí o que que acontece? Isso é intimidade e aqui é desintimidade. Por exemplo, aqui eu teria o número esse número na desintimidade que a gente colocou aqui, a gente teria o número 1111. Agora aqui a gente teria o 1 mais o 10 mais o 100 e mais o 1000. Então, na intimidade eu tenho o 1 mais o 10 mais o 100 mais o 1000, ou vice-versa, né? A ordem dos fatores não vai alterar o produto aqui. E aqui a gente tem na desintimidade o 1111. Muito diferente, né? Do que escrever isso. Então, isso são organizações. A gente consegue fazer a fragmentação dos processos vestidos pela sintomatologia matemática. Gostaram? Sintomatologia da matemática. Da matéria, né, mano? Bom, continuando. Dentre os tipos de tabuadas, a mais importante é a da multiplicação. Ela apresenta o produto entre os números. Na imagem abaixo temos as tabuadas de 1 a 10. Então, essa tabuada aqui, ela representa, é uma das mais importantes, porque ela representa a multiplicação dos números, ou seja, a especialização dos números. E como a gente tem nos números uma escala que a gente chama de 0 e 10, né? Esses são os números em imagem. Só esses, né? Aí o 0, por exemplo, a gente tem o 0, nada, e aí a gente começa 1, o 2, o 3, né? O 4, o 5, o 6, o 7, o 8. Opa. Vamos precisar de apagar aqui. O 9 e o 10. Ok? Como a gente tem essa escala aqui, ó, de 0 a 5, a gente tem metade, e de 5 a 10 a gente tem outra metade, ok? Puxando aqui, ó. A gente tem essa escala. O que que acontece, né? Esse 0, ele vai ser tudo aqui, ó, em 0 vai ser em 0. Tudo em 0 vai ser em 0. Tudo dentro dentro desse complexo de especialização. Tudo em 0 vai ser em 0. Agora, né? Vamos colocar aqui, ó.
Vamos organizar a casa. O 1, ele é 1, né? O 2, ele é 2, 1. O 3, ele é 3, 1. O 4, ele é 4, 1. Porque ele não representa uma imagem de algo, né? 1, 2, 3, 4, 5. O 6, ele é 6, 1. Precisa ser assim, senão não dá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 7 é 7, 1. O 8 é 8, 1. Isso que é o 8. O 9 é 9, 1. E o 10 é 10, 1. Ok? Então olha que doideira, né? Isso que a gente precisa de ter em mente quando mexe com a matemática. A matemática, ela é um produto sobre precisão. O que é sobre precisão? É sobre o processo de especialização. Produto sobre processos de especialização. E o que é processo de especialização? Processo de especialização é operação. Operação. Então, olha só. Forma uma escada, né? Então, como forma uma escada, a gente tem aqui, ó, a certeza de que sobre isso e sobre isso, a gente vai ter isso, ó, eternamente. E aí a gente consegue a contração eterna. Aqui, ó. A contração de quê? Desse produto trabalhado, ó, desse zero aqui, ó. Desse produto a gente consegue a contração eterna. Ou seja, desenrolar ele eternamente no lado imaterial. Então, esse é se ao mesmo tempo a gente consegue fazer isso na multiplicação, a gente tem a multiplicação dele para cá. A gente tem para cá e a gente tem para cá. Logo, a gente tem um moinho. A gente tem uma roda. A gente tem uma célula. A gente tem um elemento que pode sofrer eternamente contração. A gente tem um no verso. O universo em expansão. Ok? E a matemática, ela é garantida sistematicamente na lógica para nos ajudar a organizar os sentidos da vida sobre essa natureza que nós somos, de certa forma, limitados. Por mais que buscamos reconhecer o além entre nós, a deslimitação, o desvio padrão entre nós sobre os organismos vivos que encontramos na pesquisa, na procura do trabalho empírico com a natureza. Então a gente começa a utilizar os anais matemáticos, os axiomas matemáticos, para investigar a natureza e descobrir o além do que a nosso vestido tem sobre a natureza, condição de modificar, condição de saber. Então a gente começa a saber pela natureza das bactérias, dos fungos, dos protozoários, das formigas, dos insetos, dos animais aquáticos e assim por diante. A matemática, ela tem ajudado a gente a arrecadar esses dados sistêmicos. Não é à toa que hoje em dia a gente consegue descrever os sistemas de organismos aquáticos, por exemplo.
né, como que o organismo aquático consegue sobreviver no seu habitat, né? Consegue respirar debaixo da terra. Então, se a gente conseguiu responder essas perguntas, né, a gente tem esperança de conseguir responder ou perguntas mais complicadas. Então a gente tem a tabuada da multiplicação. A gente pode pegar o 1, ou o 2, 1, ou o 3, 1 e multiplicar por esses outros 1s. Então desses 1s e 1s, a gente tem esse tipo de escala aqui, ó. 1 vezes um complexo de 1 é o complexo mesmo. Então, 1 vezes um complexo de 1 vezes um número é igual ao número, né? Então, esse complexo não modifica. O 1 multiplicando não modifica o complexo. Ok? Agora o 2 vezes um número sobre esse complexo, ele vai ser o dobro, né? O que é o dobro? O número ele vai ser o 2 vezes qualquer número vai ser o dobro. Vai ser 2 vezes mais. Vai ser como se a gente criasse criasse uma cópia. Vamos pôr aqui, ó, é uma cópia. 2 multiplicado por 2 é copiar. É uma cópia. Basicamente. Por 3, se a gente multiplica por 3 um número, né? O que a gente tem, ó? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então a gente vai ter essa escala aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10. 10, 14, 16. E 20. Para essa escala, para aqui, né, ó. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. Então é basicamente isso, né? Agora para 3 já muda, né? Aqui, ó. 3, 6, 9, a gente vai pulando, ó. 3, 6, 9, 12. Para 4, 4, 8, 12, 16. 12, 16. Para 5, 5, 10, 15, 20. 15, 20. Para 6, 6, 12, 18, 24. Para 7 é 7, 14, 21, 20, 32. Espera aí, para 7. 14, 21, 28. Bom, então a gente está vendo aqui mais ou menos o trabalho da complexidade de colocar sobre uma importação, ou seja, como se fosse uma parede, né, uma camada.
São camadas que vão transpor dessa camada desinterferências. Por exemplo, se eu bato um vetor em uma camada, mais energia passa. Se eu bato o mesmo vetor em duas camadas, a gente tem uma redução de energia passando. Então, existe essa consideração, essas barreiras de camadas. Se queremos saber quanto vale 9 vezes 5, podemos chegar ao resultado através da adição, ou seja, 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9. Dessa maneira, devemos ter em conta que a multiplicação corresponde à soma de parcelas iguais. Então, a multiplicação é a soma de parcelas iguais. Começar pelas tabuadas mais simples, por exemplo, a do 2, do 5 e do 10, pode ser uma boa maneira de aprender a memorizar as tabuadas. Uma forma de saber a tabuada do 9 é realizar essa conta pela união do número anterior do que está sendo multiplicado com o outro que falta para chegar no 9. Exemplo: 9 vezes 7 é 63, pois antes do 7 vem o 6 e dessa falta 3 para chegar no 9. Então você pode dividir os processos para chegar no resultado. Outra alternativa para a tabuada do 9 é utilizar os dedos e ir baixando da esquerda para a direita cada dedo. Assim, se queremos saber quanto é 9 vezes 7, devemos baixar o sétimo dedo da esquerda para a direita. De um lado fica 6 e do outro 3, resultando 63. Essa aqui eu não sabia não. 7. Assim se querer. Outra alternativa para a tabuada do 9 é utilizar os dedos e ir baixando da esquerda para a direita. Assim, se queremos saber quanto é 9 vezes 7, devemos baixar o sétimo dedo. Legal. Vai dar 63. Então, olha que legal. Para a tabuada do 9, a gente utiliza isso aqui, ó. A gente tem a mão. E aí, da esquerda para a direita, a gente vai pegar e vai fazer assim, ó. Como é 9 vezes 7, a gente vai pegar o sétimo dedo. E o sétimo dedo é esse aqui, ó. Então a gente vai ter 63, ó. Se fosse 9 vezes 6, a gente teria 54. Se fosse 9 vezes 5, a gente teria 45. Tá vendo? Se fosse 9 vezes 3, a gente teria 27. Olha o 7. 9 vezes 3. Não, 9 vezes 4, né? 9 vezes 3 seria 27. Opa. 20. Opa. Acho que eu comecei a errar aqui. 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 2 é 18. Não, é 18. Espera aí. É 1 e 3. 18. 9 vezes 3 é 27. 9 vezes 4. Peraí. 3, 4. 9 vezes 4 é 37.
37. É isso mesmo, 37. Vamos ver aqui. 9 vezes 4 é 37. É 36. Ah, então é 36, é isso mesmo. Eu que tava contando errado. É. Legal. Eu gostei de saber disso. Do mesmo modo, se queremos saber quanto é 3 vezes 9, baixamos o terceiro dedo e temos 2 de um lado e 7 do outro. Lembre-se que todo número multiplicado pelo zero é sempre zero. Por exemplo, 0 vezes 5 é zero. Além disso, todo número multiplicado por 1 será ele mesmo. Por exemplo, 1 vezes 4 é igual a 4. Tabuada de multiplicação para imprimir. Aqui a gente tem a tabuada para imprimir. A multiplicação. Bacana. Tabuada da divisão. Opa. A tabuada da divisão também auxilia nos cálculos matemáticos, uma vez que através dessa operação podemos encontrar os resultados da tabuada da multiplicação. Isso porque os múltiplos e divisores de um número estão 8 vezes 4 é 32. 32 dividido por 8 é 4. Então é legal isso porque você tem 8 vezes o 4 sendo 32. E agora o 32 dividido por 8 é igual a 4. Então você consegue, ao mesmo tempo que você consegue fazer contrações, né, ou ir para fora desse harmônico, né, desse número, desse zero em número, né, em energia, você consegue ir para dentro. Então aqui, ir para fora é a multiplicação, né? Você vai multiplicando. Agora ir para dentro é a divisão. Você vai desescalando aqui, né? Você vai cortando essas camadas. Legal. Confira abaixo a tabelada da divisão. 1 dividido por 1 é ele mesmo. Então, todo número dividido por 1 é ele mesmo. E aí a gente tem todos os números, a representação dessas camadas. De 1 para 1 é ele mesmo, né? Aqui, ó. A gente tem esse 1, isso aqui que representa 2, isso que representa 3, isso que representa 4, isso que representa 5, isso que representa 6, que representa 7, isso que representa 8, isso que representa 9, né? Bom, digamos que tá tudo certinho aqui, ó. Então, para essas camadas,
A gente tem, né, as considerações. E aí vai ser ele mesmo. Se a gente quiser dividir tudo isso aqui por 1, vai ser ele mesmo. Se a gente colocar o 1 aqui, agora se a gente colocar o 2 aqui, ó, o que que vai acontecer? Vai acontecer um problema. Aqui vai repetir tudo, né? Aqui já vai ter diferente. 2 dividido por 2. 1 dividido por 1. 2 dividido por 2. 3 dividido por 3. 4 dividido por 2. A gente vai ter resultados diferentes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Por quê? A gente meio que pega 2 dividido por 2. Então aqui a gente divide por 2. Então 1 dividido por 2 é 0,5. Na verdade a gente faz o... Começa do 2, né? 2, 4, 6, 8, 10. A gente pega o contrário da... A gente pega o contrário da tabuada da multiplicação para desenvolver a contração dela. Aí vai ficar, no caso, se a gente pegar o 1 vezes, não, o 2, né? 2 vezes 1 é igual a 2. 2 vezes 2 é igual a 4. 2 vezes 3 é igual a 6. E aí a gente vai pegar aqui, ó. Agora, né, a gente multiplicou e agora a gente vai dividir por 2, ó. A gente vezes 2 e agora dividido por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. 4 dividido por 2 é igual a 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. E assim sucessivamente. É como se a gente fizesse isso daqui, ó. Né? Tabuada da adição. Através da tabuada da adição, podemos realizar diversos cálculos na matemática. Observe a imagem abaixo. Então, se tem uma tabuada que serve para basicamente tudo, é a da adição. Porque quase que tudo se pega no exemplo desse operador, né? Quase que todos os operadores utilizam esse operador como exemplo para operarem, né? E aí você tem aqui, ó, bem facinho essa tabuada, né? E a da subtração, ela vai desintimidar, vai ser o contrário dela. Vale lembrar que através da soma e subtração dos números podemos memorizar melhor e entender a relação entre eles. Ou seja, quando a gente treina caminhar pelos pulsos numéricos, a gente começa a ver a camada sendo somada ou subtraída e sobre a assimilação conseguimos testar em nossa sensação. Porque é como se a gente trabalhasse o sensacionalismo. Por que o lado sensacionalismo busca algoritmos de
consideração operacionística. Por que o lado sensacionalismo busca algoritmos de operacionalística? Porque ele consegue confiar na numerologia. Por quê? Porque ela está no público. E o sensacionalismo, ele quer conquistar o maior público possível. Só que ela quer conquistar o maior público possível a partir da transmissão de pontos de vista. Transmitir ponto de vista. Por isso que a gente tem esse lado de transmissão de vista, as operações com os pontos, né? Com os dados. Ok? Como aprender a tabuada cartesiana? Outra forma de escrever o resultado da multiplicação dos números é através da tabuada cartesiana. Diferente da tabuada mais comum, ela é construída colocando os números na vertical e na horizontal. Vamos agora aprender a construir a tabuada cartesiana. Primeiro desenhe um grande quadro com 11 linhas e 11 colunas. Então ela vai fazer o dado cartesiano. A cartesiana é aquele sentido lógico que a gente conseguiu dizer sobre o canto, né? A gente tem o canto e a gente tem esse meio de canto fazendo para nós aquilo que a gente chama de informação. Ou seja, união desse acesso de energia. O que é isso? A gente tem a distributiva. Então, aqui a gente vai ter uma operação, aqui a gente vai ter outra, aqui a gente vai ter outra, a gente vai ter outra. A não ser que a gente construa parâmetros diferentes. A gente vai ter a consideração de que vai ser assim. Então, vai ser o arco, vai acontecer sobre a distributiva, a menos que haja parâmetros. E aí os parâmetros podem cortar os arcos ou modificarem essa distributiva, essa propriedade distributiva dessa informação, desse canto. Vamos construir ela então. A gente tem o 0 aqui, ó. O 1, o 2, o 3, o 4, 5. Mesma coisa para cá, né? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Construímos. No primeiro quadradinho da primeira linha, colocamos x e escrevemos os números de 1 a 10. A gente colocou o 0 aqui, mas poderia ser o x. E em cada quadradinho desta linha, repetimos mesmo para a primeira coluna. Neste ponto, nessa tabuada, estará como na figura abaixo. Então é isso aqui, ó. Símbolo da multiplicação, preencher a linha com o número 1 a 10, preencher. Então esse aqui, ó, esse aqui é o porteiro. Porteiro.
O que é o porteiro para nós? O porteiro é esse cara aqui, ó. Esse caráter aqui, ó. O porteiro é esse caráter aqui, ó. Ele é o operador. Ele é o nosso operador. Então, o porteiro é o nosso caráter, nosso operador. Porteiro. Caráter. Operador. De pulso lógico. Então, tá vendo? O porteiro, ele que vai dizer se vai fazer multiplicação, divisão, soma ou subtração. Na segunda coluna escrevemos com uma tabuada de 1. Para isso basta escrever novamente os números de 1 a 10 com 1 e o elemento neutro da multiplicação. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, na segunda coluna, escrevemos a tabuada de 1. Para isso, basta escrever novamente o número de 1 a 10. Então, beleza. Ó. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 1 é 2. 3 vezes 1 é 3. 4 vezes 1 é 4. 5 vezes 1 é 5. 6 vezes 1 é 6. 7 vezes 1 é 7. 8 vezes 1 é 8. 9 vezes 1 é 9. E 10 vezes 1 é 10. Feito. Nós então fizemos essa propriedade aqui, ó. Por enquanto. Não foi isso? Tum, tum, tum. Ou isso aqui, né? Ah, não, peraí. Melhor não. Vou continuar. Na terceira coluna, preenchemos com a tabuada de 2. Para isso, você pode somar os dois números escritos na mesma linha, conforme de cada figura. Nós temos a figura aqui, ó, que mostra, de certa forma, que é isso aqui, ó. 1 mais 1. Se você somar isso daqui, ó, 1 mais 1, você consegue chegar até aqui, ó. 1 mais 1 é 2. 1 vezes 2 é 2. 2 mais 2 é 4. 2 vezes 2 é 4. 3 mais 3, 6. 8, 10, 12. 7 mais 7, 14. 8 mais 8, 16. 9 mais 9, 18. 10 mais 10, 20. E aí a gente conseguiu fazer a tabuada do 2. Ok? E aí a mesma coisa vai se repetir, né? Somando tudo isso daqui, ó, a gente vai conseguir fazer, ó. 1 mais 2, 3. 2 mais 4, 6. 3 mais 6, 9. 4 mais 8, 12. 5 mais 10, 15. 6 mais 12 é 18. 7 mais 14, 21.
8 mais 16, 24. 18 mais 9, 27. 10 mais 20, 30. Logo a gente já tá armando aqui nossa tabuada. Então é sempre a soma desses últimos aqui, ó. Então essa com mais essa vai formar essa. Essa com mais essa vai formar essa. Na mesma coluna escrevemos a tabuada de 3, podemos proceder da mesma forma que fizemos para escrever a tabuada de 2, ou seja, somar dois valores anteriores que estão na mesma linha. Então, a gente soma as duas linhas anteriores e forma a nova linha. Notamos que 4 é igual a 2 vezes 2, assim podemos escrever na coluna da tabuada de 4 o resultado dos valores da tabuada de 2 multiplicados por 2. Ó, notamos que 4 é igual a 2 vezes 2, então assim podemos escrever na coluna da tabuada de 4 o resultado dos valores da tabuada de 2 multiplicado por 2. Então, se eu fizer isso aqui vezes 2, eu tenho essa daqui, ó. Se eu fizer isso aqui, a gente tem a de 4. Para escrever a tabuada de 5, podemos somar o resultado da tabuada de 2 com o resultado da tabuada de 3, pois 2 mais 3 é igual a 5. Observamos que 6 é igual a 2 vezes 3. Desta forma, colocaremos o resultado dos valores da tabuada de 3 multiplicados por 2 na coluna referente à tabuada de 6, conforme figura abaixo. Então, 6 é 2 vezes 3. Então, se a gente pegar esse aqui, ó, 2 vezes 3, a gente pode construir aqui, ó. Tabuada de 6 é igual a tabuada de 3 vezes 2. A tabuada de 5 é a soma da tabuada de 2 mais 3. Aqui, ó. 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 2 é 12. Sucessivamente, a tabuada de 3 é igual a soma da tabuada de 2 mais 1. E a tabuada de 4 é igual a tabuada de 2 vezes 2. Podemos ainda encontrar os valores relativos à tabuada de 7, somando tanto os valores da tabuada de 2 com a de 5, a tabuada de 3 com a de 4, ou ainda a tabuada de 6 com a de 1. Então olha como que a gente vai passeando nesse universo. Para a gente saber os números que vão estar aqui, a gente pode brincar com esses anteversos, né? Os anteversos conseguem formar o verso presente ou futuro, né? Então esses anteversos, né? Por exemplo, o 4, o 5, eles conseguem formar o 6 e o 7. Ó, o 7 ele vai ter mais formas de formar, por exemplo. O 7 a gente pode fazer o 5, a tabuada do 2 mais a tabuada do 5. Pegar aqui. A gente pode fazer a tabuada do 4 mais a tabuada do 3. Ou a tabuada do 6 mais a tabuada do 1. Olha que legal. Tudo isso aqui, ó, é capaz de formar a tabuada do 7. É capaz de formar, evidenciar o que está por vir aqui, ó. Então, isso aqui
A gente tem 3 formas de evidenciar. Então, tá vendo o que é evidências? Evidência. E aí sucessivamente, né? Para a tabuada de 8, tanto podemos somar as tabuadas onde os números somam 8, quanto usar o fato de que 8 é igual a 2 vezes 4. Então, se a gente pegar o 2 e o 4 aqui, ó, a gente consegue formar a do 8 ou somar, né? 4 mais 4, 2 vezes o 4, não, 2 vezes o 4, o 3 mais o 5, o 4 mais o 6, não, 4 mais, não, 4 mais o 6, não. É só fazer o mesmo processo. Na tabuada de 9, podemos usar a soma dos números que somam 9 ou ainda podemos preencher a tabuada usando o seguinte artifício: completar a coluna de cima para baixo com os números de 0 a 10. De 0 a 9 e depois fazer o mesmo, só que colocando os números partindo do 0 de baixo para cima. Peraí. Na tabuada do 9, podemos usar a soma dos números que somam 9. Ou ainda podemos preencher a tabuada usando o seguinte artifício: completar a coluna de cima para baixo com os números de 0 a 9. Completar a coluna de cima para baixo com os números de 0 a 9. Coluna 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Depois fazer o mesmo, só colocando os números partindo do 0 de baixo para cima. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Finalmente completamos a tabela com a tabuada de 10. Para isso basta colocar na última coluna os números partindo de 1 até 10 e depois colocar o 0 no final de cada um deles. Então de 10 é 1, opa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10. E aí só colocar mais um número aqui, mais o 0. Ou seja, a gente atingiu uma dezena, a gente mudou o estado. A gente ganhou uma formação, ó, um harmônico. Por exemplo, se quisermos descobrir quanto que é 7 vezes 9, basta acompanhar a coluna do número 7 com a linha do número 9, onde ela se encontra o resultado da multiplicação. Representamos então em destaque a diagonal, representam os quadros perfeitos. Então, peraí. Representamos a figura abaixo, a tabuada de 1 a 10. Note que os números que estão em destaque na diagonal representam os quadrados perfeitos. Por exemplo, os quadrados perfeitos. O que é o quadrado perfeito? 2 vezes 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 9, 2 elevado a 4 é 16, 2 elevado a quinta é 25,
Então isso é o quadrado perfeito. Espera aí, vamos ver se fala alguma coisa. Quadrados perfeitos. Olhando a tabela acima, notamos que a diagonal com os quadrados perfeitos divide a tabuada em duas partes, cujos valores se repetem simetricamente. Legal, vamos copiar aqui. Se a gente cortar aqui, ó, a gente vai ter mais ou menos uma simetria, né? Vamos fazer que legal. Como a gente consegue fazer isso aqui? Tá vendo isso daqui, ó? Imagina que esse aqui é um corpo, né? Essa é a medula, ó, esse é o... Ixi. Vou tentar diminuir aqui para poder desenhar. Olha a simetria, né? A gente consegue fazer essa simetria aqui, ó. A gente tem a medula. E aí dessa simetria a gente tem esse dado corpo aqui, ó. Corpo de notações sensitivas, né? Placa sensitiva. Placa foto... Como é que é? Fotoquímica. Placa universidade. Universos dos sentidos. Por um padrão. O padrão, ele é esse daqui, ó, né? Olha que legal. Simetria. Então olha onde que a gente chegou. A gente chegou na imagem do espelho, né? Na união com o espelho. A gente conseguiu olhar para a água. Olhamos para a água se comportando em nós. Em nós. E acreditando valor sobre a decomposição desse corpo com os vários corpos, né? Os vários corpos nesse universo. É mais ou menos isso que se trata. Por que na escola a gente não aprendeu assim, né? Seria mais divertido. Essa tubulação sensitiva, né? Não sei, porque as professoras têm medo da revelação, né? Não sei. Ou precisam esperar. Só que, aqui ó, 2, 2, 3, 3. Cadê o 2, 2 e o 3, 3 aqui, ó? Opa, cheio aqui, ó.
4455. Cadê o 4455 aqui? Olha a célula, né? 6677. 6677 aqui, ó, os quadrados. Aqui, ó. 8899. 8899. E aí sucessivamente aqui, ó. 20, 30, 18, 27. A nossa tabuada querida, ó. É. 54. E aqui a gente tem, ó. Ó o que a gente tem aqui no meio. A gente tem a teoria dos conjuntos. Mas não a teoria dos conjuntos. A gente tem a teoria dos... Na verdade, a teoria dos conjuntos, mas no sentido de... como é que é? A gente tem a soma dos conjuntos que pode fazer com que existam... Poxa, esqueci o nome disso daqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Conjuntos numéricos. Intervalos. Não, não é isso não. Subconjuntos. Interseções. É isso. Lembrei aqui. Então a gente tem as interseções. Vamos pegar aqui, ó. Interseções. Cruzamento de duas linhas ou duas superfícies. Ponto em que se cruzam duas linhas e duas superfícies. O que isso aqui é? Isso aqui é pura negociação. É quando uma célula busca negociar com a outra, né? Interseções. Conjuntos. Isso aqui é a negociação. Que pode ser positiva ou negativa. Aí, ó, a interseção. Interseções. Interseções são negociações, né? Negociações sensitivas. É quando a gente tenta desadmitir o impulso. A gente tenta fazer aqui, ó. A gente não tem a ação e a reação. Então, quando a gente está na ação, ó, e aí a gente faz essa reação, o que a gente acontece? A gente tem um momento aqui, ó, que na hora que a gente está construindo a imagem da reação, a gente pode negociar. E negociar, né? Essa é interseção. É construir a interseção da ação. A gente constrói, a gente meio que civiliza. A gente constrói a interseção de uma ação em nós. Ou seja, nos tornamos civilizados pela prática da negociação. Então, negócio da ação. Então, a ação ela diz para mim reagir assim. Só que eu negocio para reagir diferente. Reagir diferente. Então, essa diferença vai estar contida na reação. Então, a gente vai ter a reação, só que a gente vai somar uma diferença. Então, a gente tem o quadrado perfeito aqui, só que a gente vai somar uma diferença aqui, ó, para assinar nosso voto de personalidade. Ou nossa vontade
em interseção com alguém no universo. No universo dos sentidos. Ok? Então é basicamente isso, cara. Nossa, é muito doideira, né? Só que só é assim porque a gente trabalha por isso. Desde o Egito Antigo nós estamos convertendo a sociedade para esse tal do cristianismo. Olha só os cantos de Cristo, né? Pois é. E aí isso é o tal do comum. O comum é isso daqui, ó. É esse quadrado aqui, ó. Esse é o comum. Esse é o ponto em comum. É o zero da partida. É claro que isso não é na prática. É, isso na prática não funciona tão. Não é tão funcional assim, porque tem muita desgraça no mundo, muita incomunhão, né? O carai, conseguindo dirigir uma caneta. Aí, ó. Agora sim. Tá vendo? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A cruz que edifica o mundo, né? E ó, Jesus tá jogando, viu? Jesus tá jogando. Quer dizer, Jesus tá voltando. Jesus tá jogando, hein? Tá aqui, ó, na partida. Ok? Bom, sincero ou não sincero, você sabia? A tabuada é um sistema utilizado na matemática que reúne múltiplos e divisores dos números de maneira organizada. Ela auxilia nas diversas operações da matemática, adição, subtração, multiplicação e divisão, facilitando assim os cálculos. A tabuada é também chamada tabuada de Pitágoras em homenagem ao matemático filósofo grego Pitágoras. Então, um dia na história da nossa sociedade, na nossa socialização, isso aqui foi muito empreendedor. Isso aqui foi a luz no fim do túnel. Isso aqui foi a glória em que o homem conseguiria chegar no chegar na paz, né? Transformar a vida na perfeição, no paraíso. Até o paraíso ele parte disso, dessa sistemática. Né? A porta do céu parte disso. Aonde que eu estou nesse universo? Como caminhar nesse universo? Bom, só que o ser humano ele foi convertendo isso a uma realidade de decrescimento do quanto isso foi por causa do gerenciamento desse lado. É claro que houve uma repartição desse valor e essa repartição conseguiu desfragmentar o complexo do quanto isso é importante, né? E aí esse dado falso que a sociedade tenta aplicar na mentira de que isso não é mais um complexo, essa descomplicação, essa falsa realidade para muitos, essa descomplicação faz com que as pessoas percam o juízo desses valores. Então é muito perigoso a perca do juízo desses valores, né?
Então até por isso a gente está aqui recordando esse valor. E é isso, pessoal. A gente se vê então no próximo vídeo tentando trabalhar esses valores que foram fundamentais, foram básicos para a gente conseguir essa civilização da forma que é hoje, e é deles que a gente precisa para poder arrumar aquilo que, de certa forma, não parece estar arrumado para muitos, né? Então é isso que a gente precisa. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!